inclusive porque é gravada essa nossa reunião, eu acho que é importante essa manifestação, pelo menos no meu sentir, isso tem que ser colocado. Nós estamos, não é de hoje que a gente vem percebendo dificuldades de conseguir levar adiante os projetos aprovados pelo Conselho por questões, digamos assim, quase que meramente burocráticas, sabe? E coisas assim que são, no meu entender, de responsabilidade do Poder Executivo, dar o andamento ou dar, enfim, o encaminhamento disso. E isso ficou para mim muito evidente nessa última discussão que foi estabelecida aqui no Conselho a respeito dessas rúbricas aí. Assim, nós somos um conselho de comunidade que tem a função de auxiliar o poder público e direcionar de forma democrática, que é espaço, para onde gostaríamos que a sociedade gostaria que fossem os recursos. Agora, a operacionalização, a forma como vai se dar isso dentro do orçamento do município, ou de que forma que vai se pagar isso, me parece que isso é uma coisa que cabe ao executivo providenciar. E assim, com todo o respeito que eu tenho por todos os funcionários da prefeitura, mas parece que algumas coisas eles esquecem de nos dizer, porque essa história da rúbrica aí, a gente teve, pelo menos que eu participei, no mínimo, acho que umas 3 reuniões com a funcionária essa, que eu não me lembro o nome A agora, Juliana. da Fazenda. E nunca, em nenhuma delas, sequer foi mencionado essa questão. Então, assim, e outra, esse edital que nós fizemos pela 866, o senhor presidente encaminhou, além de encaminhar o ofício para o departamento jurídico, para a Procuradoria Jurídica do município, eu sei que o senhor conversou com o procurador do município, quer dizer, esse edital, ele era de conhecimento do executivo, quer dizer, depois que está tudo pronto, que nós aprovamos, que nós fizemos todo o procedimento que deveria ter sido feito, inclusive com o aval da Procuradoria, nós recebemos essa informação do departamento financeiro de que não dá por isso ou por aquilo. Quer dizer, assim, é o que eu estou dizendo, eu não quero fazer mau juízo, mas parece que está faltando conversa lá dentro, está faltando informação, eu acho, troca de informações, porque não é possível que a gente tenha que, a cada momento, a cada passo que a gente dá adiante, tem que dar um para trás, porque apareceu uma coisa que, isso aqui tem que fazer. Sempre foi assim, agora você tinha que ter feito isso, mas não disseram como é. A gente não tem como adivinhar isso. E eu acho que o que eu quero registrar aqui, presidente, o descontentamento que eu tenho, com todo respeito ao executivo, mas é um descontentamento porque falta o apoio que a gente deveria ter enquanto conselho do executivo nesse aspecto burocrático para fazer esses projetos que a gente aprova e adiante. Assim, eu vou encerrar aqui já minha fala, mas eu queria que registrar isso. É lamentável que nós temos que ter essa discussão, como tivemos na última reunião, sobre questão de rúbrica. Essa lei, nós temos há quantos anos já essa lei aprovada, foi encaminhado, e não fosse por isso, foi encaminhado pelo presidente para o executivo esse projeto de edital pela 866, para depois de tudo aprovado dizer que não dá para pagar. Eu realmente lamento isso, presidente. Obrigado pelo espaço. Conselheiro Rodrigo, eu concordo plenamente com o senhor e assim, o próprio seu Laudir colocou isso para mim. Falou, vocês caem de presidente e não dão apoio para vocês, não dão suporte. Vocês não, né, têm a melhor das intenções, só que não tem o apoio, o suporte técnico. Né? Ele que viu isso na hora, falou, não, legal, vocês botaram um edital pela lei 8666, só que essa rúbrica aqui de 120 mil não é para isso. Deu, tá, beleza, então o que a gente tem que fazer para consertar isso? Falou, não, é aquilo que, né, já no dia seguinte ali, foi na sexta, na segunda eu já pedi pro Eduardo encaminhar um memorando para Juliana,
para acertar isso aí. Então vai ser criada essa rúbrica de premiação cultural, científica, desportiva e outras, né, que é essa rúbrica aí que é usada para fazer esse tipo de pagamento pelo edital que a gente lançou. E é normal, né? Então tem que passar pela Câmara, tal, como essa rúbrica não estava prevista na nossa ação aqui do orçamento, né? O dinheiro tem, é só a questão de manejar ele para a rúbrica certa, a questão burocrática, né? Mas de fato, falta um suporte técnico, né, para a presidência dos conselhos. Eu não sei como acontece nos outros conselhos aí que, como o nosso, gerem recursos, né? No caso do Conselho do Idoso e o Conselho da Infância e dos Direitos da Criança e da Adolescência ali, né? Mas assim, as atas que eu leio desses conselhos ali, dos chamamentos que saíram ano passado, basicamente todo o processo de seleção é feito por servidor público. Não tem uma pessoa da sociedade civil envolvida ali, entende? Então isso é uma coisa que eu assim particularmente não gosto muito, né? Eu acho que deveria ter uma presença da sociedade civil ali, pelo menos um avaliador, né? Alguém da comissão ali, mas então isso é deixado tudo para o poder público e no fim acaba acontecendo esse tipo de situação, como aconteceu ali, né, do final do ano passado, eu ir lá na procuradoria e levar um edital de outro município, ó, a gente quer fazer igual aqui, como é que faz, entende? Né? Foi basicamente isso que aconteceu, e ir batendo de porta em porta, assim, pô, me ajuda aqui, cara, eu preciso, né, quero fazer isso aqui, como é que, né, faz tal, mas assim, eu acredito que não seja só com o nosso conselho, né? Espero eu, né? Eu acho que os outros conselhos também devem ter esse tipo de problema ali, mas no caso, tanto do idoso como da criança ali, eles são sempre chamamentos públicos, né? E eu acho que foi isso que acabou acontecendo quando foi criado o nosso vai ser então um fundo igual o da criança e o do idoso, mas não é. Esse tem essa possibilidade de lançar esse tipo de edital de premiação, né? Que é o que ocorre em 99% dos municípios aí que eu acompanho, são todos editais do Fundo de Cultura lançado pela Lei 8666, né? Já há pelo menos uns 13 anos, né? Mas tem razão sim, conselheiro. Está coberto de razão e então acontece essa situação ali que eu passei, né? Então a gente deixar um valor na rúbrica ali, não sei, R$ 5.000, R$ 10.000, para a possibilidade de fazer essa capacitação então e tirar todas essas nossas dúvidas em relação a essa gestão do recurso, para não depender só de quando o seu login vem aqui e acontecer como foi da última vez, né? Eu tá lá conversando com ele, entra uma pessoa lá e ele atende, daí eu começo a falar, outra pessoa aparece e no fim tu não aproveita. Mas aí, presidente, eu tenho a seguinte visão. Esse conselho ele é cíclico, né? A gente está aqui hoje, amanhã virão outros. Então, talvez essa capacitação ela sirva enquanto nós estivermos aqui. No momento que a gente não tiver, que vão vir outros, aí já vai ter o mesmo problema. Isso vai ser recorrente. O que eu percebo é que assim, nós, enquanto conselho, tomamos decisões políticas no sentido assim de dizer para onde a gente quer que o recurso seja destinado ou de que forma que a gente quer que aquele recurso socialmente e culturalmente seja utilizado. Quer dizer, esse é o papel do conselho. Agora, a operacionalização, a instrumentalização do repasse, que aí tem a ver com rúbrica, tem a ver com formalização de contrato, isso não pode cair sobre nós, não tem como. Isso compete à administração pública, porque a pessoa enfim, é aprovado no edital lá, com quem que ele assina o contrato? Não é com nós, com o Conselho de Cultura, é com a Prefeitura. Quem é que paga? O dinheiro, ao fim e ao cabo, é do município. O Conselho administra um fundo, mas o recurso é público, o recurso vem do município, e quem paga é o município. Então, eu acho que assim, presidente, talvez nós tenhamos que, nem que seja para colocar isso no regimento, a gente pode trabalhar em cima disso, mas eu acho que nós temos que adotar uma prática de toda vez que nós lançar, ou antes de lançar qualquer edital que seja,
solicitar por escrito um parecer tanto da Procuradoria quanto da Fazenda. Ou enfim, eu não sei qual é o departamento responsável pelo pagamento, mas solicitar um parecer por escrito sobre a viabilização disso, para evitar esse tipo de coisa. Porque eu entendo, presidente, a boa vontade que o senhor coloca nessa questão de capacitação aos conselheiros. Mas veja, hoje nós, como eu falei, hoje nós somos conselheiros, amanhã não serão nós. E aí o problema vai surgir de novo. Então, e outra que assim, no momento em que nós vamos ser capacitados para tomar conhecimento ou para entender dessas questões, pode ser que daqui a pouco se diga, não, mas vocês sabiam, vocês foram capacitados para isso. E eu acho que essa responsabilidade, com a devida vênia, não é nossa. A nossa responsabilidade é dizer para onde a gente quer, enquanto sociedade, que o recurso seja destinado. Mas qual é a rúbrica, se essa rúbrica pode, ou se fere essa lei ou aquela especificamente, a gente precisa ter um apoio do Executivo. Seria, aí, nesse caso, a Procuradoria e o órgão da Fazenda, né, presidente? Eu acho que, talvez, por prudência, nós tivéssemos que adotar uma sistemática de solicitar a cada edital ou a cada ação que a gente fizer um parecer por escrito da Procuradoria e da Fazenda, ou da tributação, da Fazenda, seria o caso aí, que é quem paga, né? Sim, Rodrigo, lembra no começo do ano, eu coloquei, enviei um memorando, um ofício para a Fazenda, justamente em relação a essa questão dos 150 mil reais, se isso aí seria depositado ou não, e ela colocou que sim, está programado, então tipo, eu tenho esse memorando guardado, né? Então assim, ali eu tenho, digamos, uma prova que ela confirmou que o dinheiro vai estar na conta. Se vai ser parcelado, se vai ser numa parcela única, como foi ano passado, né? É problema dela, né? Ela falou no papel lá, até mandou esse mesmo orçamento que eu tenho impresso aqui. E da Procuradoria, a gente teve aquele parecer dizendo que era possível, né? O procurador respondeu, né, no começo do ano ali que é possível lançar esse tipo de edital nessa modalidade de concurso de prêmios, como a gente fez. Então, de fato, essa parte aí do dinheiro, eu acho que faltou a Fazenda já ter adiantado essa questão, né? E feito isso, mas eu acho que vai dar tempo para tudo aí. Eu acho até isso foi votado na Câmara, na sessão da Câmara de Vereadores ontem. Eu acabei esquecendo de ir lá para ver, mas segundo o secretário Eduardo, era para ter essa votação em relação à rúbrica, era para ter sido ontem à noite, na sessão de ontem. Que eles tinham outras coisas que iam votar, que tinha que ser feita em sessão extraordinária, uma coisa assim. E, bom, é o que o conselheiro falou, né? Falta o suporte técnico, né? A gente só tem que dar as nossas ações. Então, o que eu vejo assim, a gente precisa pelo menos ter uma ata, né, registrada disso, que a gente quer lançar editais via Lei 13.019 e editais pela Lei 8.666 no próximo ano. Então, deixamos essa questão da capacitação ali fora, né? Um assunto que a gente tinha colocado na reunião passada, que a gente começou a discutir e não chegou a terminar, foi essa questão do saldo, né, do fundo. Ano passado a gente sobrou 86 mil reais na conta do fundo, né? Com os juros ali eu acho que já deve estar em 90. E eu recebi uma solicitação do secretário do departamento em relação se o conselho autorizava né, uma parte desse dinheiro aí para investir no departamento de cultura lá no Centro de Cultura e Belas Artes lá, que apareceu alguns problemas lá, a gente teve um retroprojetor que chegou ao fim o uso lá, né, mais de 10 anos de uso, a lâmpada dele acabou queimando e, e despesas de manutenção, né? Então a gente teve algumas manifestações dos conselheiros ali, da Nair e a Thaís, né, dizendo que não concordam, que isso seria responsabilidade do executivo, né, não do recurso do fundo, e a gente não chegou a votar isso, né? Então é só essa parte aí que ficou aberta, né, de se autorizamos isso ou não.
E outra coisa, né, também particularmente, né, vamos supor que os conselheiros concordem lá em ceder um valor para o departamento aí desse saldo. Eu não sei como é que se faz isso, entende? Se o departamento vai ter que abrir um edital para comprar de licitação ou se vai simplesmente transferir de uma rúbrica para outra. Então, assim, essa é uma série de dúvidas que eu tenho anotado aqui para sentar e conversar com o seu Laudir, né? Mas, assim, eu acredito que pela manifestação que a gente já teve até agora, que isso não vai ser aprovado pelo conselho, né? Mas estou trazendo isso para o colegiado. Eu até quero fazer uma fala agora, aproveitando que o Rodrigo está aqui, que na reunião passada ele não esteve. E eu não sei se o Rodrigo lembra, mas ele nos ajudou a construir todo esse processo, que há um tempo atrás a gente já tinha discutido algo parecido quando entrava água nas janelas do cultural, que chovia para dentro. A resposta que você me deu, eu acho que para a época continua válida. E eu, então, gostaria, como disse o Cassiano Teles, conselheiro na reunião passada, que eu gostaria que constasse em ata que eu também concordo com o que o Cassiano colocou. Acho que o dinheiro do fundo não é para essa finalidade. O Rodrigo respondeu na época exatamente isso, que isso é manutenção e que não seria para o dinheiro, para esse fim o dinheiro do fundo. Não sei se é isso, Rodrigo, mas eu gostaria que constasse aí que eu não concordo com o uso do dinheiro do fundo para a manutenção dos espaços. Eu colocava para ver nessa semana que antes de eu começar no conselho, eu fazia, e até fiz a, a fiscalização de alguns contratos da prefeitura. Um que eu lembro era de 150 mil para a Semana Farroupilha do CTG. Isso foi antes de nós estabelecer isso como fundo. Era 150 mil para o CTG, 5 mil que nós demos do dinheiro antes de estabelecer aquilo, do dinheiro da cultura para para a realização do rodeio lá no piquete do seu Mãe Bosco. A gente pagou a banda da festa do seu Rony lá da festa das etnias, que não é bem assim, não é das etnias, mas ele gosta de ter esse nome lá, que é a festa da comunidade. Isso tudo deu mais de 500 mil, juntando todas as despesas que nós damos, que nós tivemos dentro do conselho, dentro do dinheiro da cultura. Agora nós estamos com 150 mil para investir em fomento de cultura, e aí a gente ainda vai usar esses 150 mil na manutenção. Eu acho que isso não está até de bom tom. Desculpem os outros conselheiros se vocês acham que está certo, mas pelo meu entender, o fundo foi criado com uma finalidade que não é essa. Nair, eu entendo essa parte que tu coloca de manutenção. Uma coisa é arrumar o telhado, arrumar a goteira, arrumar o piso. Outra coisa é colocar um equipamento que vai auxiliar né, o som, por exemplo, essas coisas auxiliam no fomento da cultura. Eu entendo. Não, mas é assim, fomento da cultura é usado pelos artistas, né? Digamos, o projetor ou quem quiser usar. É diferente do que ser feito uma manutenção de reparação de um estrago de goteira ou de piso. Mas né? nós não vamos emprestar isso para o artista se apresentar em algum lugar. Ele continua sendo parte do patrimônio do Centro de Cultura. Sim, eu sei, mas se ele vier lá no Centro de Cultura e quiser usar, fazer uma apresentação, alguma coisa, ele pode usar, não pode? Só se pagar o aluguel, aquela questão toda que a gente já regulamentou. E o Rodrigo também esteve junto em toda essa construção. Sim, vamos lá. Sim, né? Eu lembro da época, apesar de fazer um certo tempo já, mas nós conversávamos sobre isso. A gente tem que sempre ter em mente que nós, enquanto conselhos, a nossa razão de existir, o nosso fundamento para tomar decisões é a lei do fundo. É a lei que criou o fundo e que instituiu o Conselho de Cultura como gestor desse fundo.
Ali estão os princípios e todo o regramento que norteia as nossas decisões. E salvo o melhor juízo, eu continuo com o mesmo posicionamento. O recurso do fundo ele não pode ser destinado para manutenções, para despesas com manutenção de patrimônio público. Reparo, ou, por exemplo, trocar um aparelho. Esse aparelho aqui tá defasado ou não atende mais. Eu vejo isso como manutenção. Como você tem uma coisa que está funcionando ou que não está funcionando como deveria, você vai mudar, você vai trocar aquilo, vai substituir por outro. Mesma coisa, por exemplo, uma janela que está com goteira. Essa janela funcionou até um tempo que começou a dar goteira. Tem que trocar a janela. Quer dizer, isso é manutenção, né? E, claro, a Johnny tem razão quando diz, mas se nós arrumar a janela que está com goteira, indiretamente vai fomentar a cultura porque vai deixar o espaço adequado para o uso. Sim, indiretamente sim. Mas eu acho que partindo da compreensão do que a lei do fundo e a lei que criou o Conselho nos estabelece, não é nenhuma questão de não querer porque não vai ter dinheiro. Dinheiro teria, mas é porque eu acho que juridicamente falando, nós não podemos fazer isso. Eu tenho que acompanhar a conselheira Nair no sentido de votar não. Não, eu entendo, até porque hoje a lei não deixa fazer. Na lei está bem clara que não pode, né? Agora, se, por exemplo, o executivo encaminhar um projeto de lei alterando essa lei e aí prevendo essa possibilidade, bom, aí a gente discute isso sem problema nenhum e pode, inclusive, votar e aprovar. Mas hoje, da forma como a gente tem a gestão do fundo, dos recursos do fundo, eu não vejo possibilidade. Eu não vejo como a gente conseguir destinar esse recurso. E até assim, nós temos o dever de fiscalizar as ações do poder público e fiscalizar a conservação do patrimônio público. Isso aí até já foi discutido outro dia, eu acho que a professora Nair trouxe com relação, acho que é sobre esse mesmo assunto, mas nós, enquanto conselho, podemos, inclusive, solicitar ao poder público ações que visem a preservação do patrimônio, por exemplo, o reparo de alguma coisa que esteja com problema. Nós, enquanto conselho, temos essa prerrogativa porque cumprimos esse papel social, enquanto sociedade, fiscalizar o poder público, o trabalho do poder público e a destinação do recurso público. Mas o dinheiro do fundo, ele tem uma destinação específica que é aquilo que está na lei, que é o fomento de ações culturais. Eu acho que só trocar um projetor, por exemplo, não é uma ação cultural. Ele pode beneficiar, por exemplo, quem vai usar lá o espaço cultural do centro cultural, mas em si não é uma ação cultural isso. Se conseguem me entender, né? A gente tem que distinguir isso. Pelo menos assim, a minha fala é com base no que nós temos hoje posta na lei. Tá? Se houver uma alteração prevendo essa possibilidade, eu acho que aí nós nem precisamos discutir isso. Mas hoje eu não vejo como. Não vejo como nós destinar recursos do fundo para esse tipo de ação específica, né? Que é a substituição de um equipamento em si, né? Então, isso vai constar na ata, né? Então, que os conselheiros presentes na reunião se manifestaram, né, contra essa ideia, até pela questão legal, né? Que a lei em si não permite. E então, como eu comentei antes, né, deixar em ata essas manifestações, as ações para o próximo ano, que é os editais, né, de lançar editais pela Lei 13.019 e pela Lei 8.666, e fica isso registrado, então, como as nossas ações para o próximo ano, e colocar no papel e encaminhar isso para a Secretaria da Fazenda, né? Está um pouco atrasado, a gente tinha que entregar isso até o dia 20, mas eu acredito que a secretária entende que não é fácil reunir a galera para fazer reunião, né? Não dá. E assim, foi um pouco avisado em cima da hora, né? Mas eu vou já deixar no calendário do conselho que tipo, ano que vem, a gente em junho já faça isso sem precisar receber o memorando para daí fazer a reunião, né? Já em junho, na reunião ordinária do mês de junho, a gente já planeja essas ações
sem essa necessidade do que está acontecendo agora de ficar fazendo reunião extraordinária, né, para deixar isso registrado em ata, porque assim, ó, quem tirou um tempinho para ler aquelas imagens que eu coloquei no grupo do conselho, que tinha a ata dessa reunião do ano passado, né? E pelo que eu li na ata, o que aconteceu? Foi colocado as ações do Departamento de Cultura e no fim não tinha assim explicitamente uma ação do conselho para esse ano. E daí o que aconteceu? Foi entregue aquela ata lá, eu acho, né, que ela foi entregue para a secretária da Fazenda e acabou aparecendo isso aqui, né, que deu essa questão de quando eu mostrei para o seu Laudir, ele olhou e falou, ó, cara, aqui não tem rubrica de premiação, como é que vocês vão fazer para pagar isso? Só tem de subvenção social. E assim, pelo que eu vi por esse orçamento aí que foi feito ano passado, se a gente tivesse lançado um chamamento público de 150 mil reais, iam faltar 30 mil. Se aparecesse 150 mil reais de projeto. Então, assim, isso não foi passado para nós. A gente não aprovou isso aí, alguém fez lá, tomou a liberdade aqui vamos deixar 120 mil aqui, 10 mil aqui, e isso não foi passado para o conselho. Então, fica o alerta aí, né, para ano que vem, em junho do ano que vem, a gente fazer essa reunião e tentar traduzir isso aqui em valores, né? Tanto que eu queria até tentar colocar, chegar num acordo com vocês de repente a gente coloca 70 mil de subvenção social e 80 mil de premiação, assim fecha os 150 mil e deixa isso registrado em ata e encaminha para a secretária da Fazenda, para ver se daí, quando for lançado no sistema, esses números que vão ser processados estejam próximo disso que a gente colocou em reunião, né? A minha ideia dessa reunião era essa, né? De ter registrado para depois, em agosto, até o dia 20 de agosto, se eu não me engano, a Fazenda vai devolver esse orçamento para o Conselho, para daí o Conselho aprovar. E essa etapa não aconteceu ano passado, né? Eles simplesmente fizeram um orçamento à vontade deles e colocaram no sistema, e agora esse ano passaram isso para nós sem estar numa ata registrada aí, né? Na reunião não tinha que a gente queria 120 mil reais de subvenção social. Isso não estava na reunião. Então, a minha ideia como presidente é justamente fazer essa reunião e deixar registrado e encaminhar para a Secretaria da Fazenda para a gente não ter esse problema ano que vem. É que eu imaginei que isso, assim, é lei, é óbvio que os 150 mil deveriam estar depositados logo no começo. Isso eu ouvi do seu Laudir, o dia que ele falou lá junto com o amigo e com a Thaís, que ele até chamou a atenção da Júlia, de um jeito até deselegante, que eu achei assim chato, dizendo que se existe o orçamento e se é lei, no primeiro dia que abre o orçamento lá para poder ser depositado, que esse dinheiro deveria estar na conta do conselho. O que não acontece, né? Aí ele disse, não, isso não tem desculpa, é lei. Não estão te perguntando ou pedindo quando você quer. É lei, deposita lá se está o dinheiro, se tem dinheiro para fazer outras coisas, deposita lá no fundo, para eles poderem usar. E essas questões, as questões das rubricas, eu não sei se é a Júlia que faz, eu acredito que isso seja na secretaria. Porque eu lembro o Jean tinha me mandado como é que estava programado e tinha da gestão passada para esta, na virada ali, 165 mil na rubrica do fundo. E aí o fundo depois não tinha mais nem o valor total, que teve que ser suplementado, então alguém mexeu nisso. Eu não sei quem, né? Mas isso tem, como eu disse assim, o dinheiro deveria estar depositado lá no começo e não deveríamos ficar discutindo isso, porque isso não é função nossa discutir essas questões. A questão é gestar as nossas ações, é isso que o Rodrigo disse. Nós não tínhamos que discutir essas questões lá, orçamentais. Isso já estava definido em lei. E aí a Thaís colocou ali no Messenger,
São 10 anos esse plano, né? A gente tem várias ações para esses 10 anos. E eu ainda lembro, eu penso assim, ao menos, não sei o que vocês acham, que se a gente não está conseguindo distribuir os 150 mil, que de 500 ou quase 1 milhão, a gente veio para 150 mil, se nós ainda assim não estamos conseguindo distribuir, é porque nós não estamos conseguindo atingir os artistas de alguma forma, né? Então, nós, como conselho, ainda não estamos sendo efetivos. Então, temos que, de alguma forma, melhorar isso para que a gente consiga distribuir. Como o prefeito me disse numa das reuniões, se vocês gastarem 150, se justifica aumentar o fundo, senão não se justifica. Eu não posso suplementar o que não está sendo gasto. Mas isso é fomento, gente. Vai dizer que nós não precisamos de cultura mais do que está acontecendo? Ou sou eu que tenho uma visão equivocada do processo? Essa é uma dúvida, presidente, que eu tenho. Se nós aprovarmos essa... ok, vamos então, para resolver esse problema, vamos aprovar a distribuição desses 150. Se nós aprovarmos 70 mil para uma parte e os outros 60 para outra, quer dizer, isso é para 10 anos, vai valer? Se nós quiser, lá num determinado ano, distribuir um recurso maior... Não, Rodrigo, cada ano tu altera isso. Tu pode mudar as rúbricas ali. Dentro do total dos 150 mil, cada ano tu pode mudar. Esse ano que vem eu quero botar mais na outra rúbrica, eu posso. O plano municipal, Rodrigo, que é para 10 anos. Sim, não. Pois é. Então vamos lá. Eu acho que então a gente tem que separar as coisas. O que o presidente trouxe para a votação hoje é essa distribuição para o próximo ano, para o ano que vem. Vamos, acho que a gente tem que se ater a isso. A colocação do presidente e a sugestão dele, para mim, a princípio, estaria o quê? Acho que nós tínhamos que só ser mais objetivo aqui para então tratar disso. Aí a Thaís trouxe essa questão dos 10 anos, eu me confundi, o que eu achei que... Desculpe, eu me confundi, achei que era para 10 anos, mas então nós temos que ver aí a questão da distribuição disso para o ano que vem. Não seria, de repente, presidente, o caso de fazer a metade para cada um, para cada... Eu não sei, seria... A gente teria que ter algum argumento para beneficiar mais uma ação do que outra, né? Eu acho que talvez a gente dividir 50% para cada seria o mais justo, né? Bom, só equilibrado. Fazer algumas colocações aí, né, em relação a essa questão do recurso do fundo. A primeira é que o pessoal da Fazenda e até o próprio prefeito não sabia explicar como esse depósito seria feito, né, do dinheiro. Um falava que isso ia ser depositado ao longo do ano, em parcelas. A outra dizia que o dinheiro ia entrar na conta quando os projetos fossem apresentados. E eu tenho um extrato da conta do ano passado que entrou 150 mil no dia 31 de agosto, numa parcela única. Então, assim, agora a Nair está dizendo que o seu Laudir falou que isso tinha que ter depositado no dia 2, 3 de janeiro do ano. Então, assim... assim, ó, eu estava numa reunião junto com o prefeito uma vez, foi no passado, acho, e ele disse assim, ó, não se preocupam com esse valor de 150 mil, façam as ações. Se for aprovado, o dinheiro vai ter que estar lá no dia que for feito o pagamento. Entendeu? A reunião que tu estava, Johnny, foi a primeira no dia que tu assumiu que eu ainda estava presidente. Mas eu participei de uma outra depois, Thaís, que o secretário estava junto. Tá, mas nessa primeira ele também falou das 3 parcelas. Então, assim, não é para... de educação, o plano municipal da cultura. Eu falei que... Calma, pessoal, calma, vamos manter o decoro. Isso um por vez aí, porque senão não dá para entender. Fala, Thaís. Não, eu posso até escrever, porque eu tô com o José chorando. E quanto ao plano de cultura, eu falei que ele é decenal 10 anos, porque ali quando estava falando da mudança da lei, Rodrigo, isso que eu falei. Nosso plano, ele é para 10 anos, né?
Então, não sei até onde se pode mexer em todas as questões para mudar a lei. Sim, Tu me entendeu? Foi isso que eu falei, não era para misturar as estações, era quando tu estava entendi. falando, tá? Quanto ao valor do fundo, dos 150 mil, o seu Laudir a primeira vez nos esclareceu que essa conta, esse dinheiro deveria de estar depositado em conta, os 150 mil. E eu acredito que nesse edital que nós fizemos pela 866, nós não atingimos o valor total por uma questão de projetos. Então, eu acredito que se nós formos obrigados a dividir esse valor e constar em ata de verbas, que não fique meio a meio, porque a procura foi bem maior de entidades do que de pessoas físicas para os editais. Então, eu acredito que, de repente, se deixe somente 50 mil para contemplar as pessoas físicas e deixe 100 mil para contemplar as associações, porque nós não atingimos um valor tão grande, né, pela 866. Não sei se isso realmente, de fato, é necessário fazer, mas... Eu tenho Então, uma pergunta, uma dúvida. Eu cheguei tarde, né? Cheguei atrasada, talvez vocês falaram isso antes. Mas no caso Só a para gente vai. constar, é crime isso aí, tá, Grazi? Só para constar. Tá bom, eu sei. Não, eu tô com o carro parado. Ah, tá bom. Se a gente vai estipular esses valores e depois, se a gente quiser alterar, pode, né? Pro ano não, acho que não, né? A gente é não essa a pode, minha dúvida, Grazi. se tiver mais valor Dá para. para fazer suplementação para outra rúbrica daí. Porque dentro das rúbricas você pode mexer o valor. Tirar de Pelo uma e menos, colocar em outra, é isso, Diana? pelo menos no Sim, nosso sim. orçamento da cultura, né? Se eu preciso um valor para pagar uma coisa e eu não tenho, eu tiro de uma outra rúbrica, eu faço uma suplementação. Não, que daquela Se é, colocar Não, 100 mil para então- pessoa jurídica sem fim lucrativo e só 50 para PF. E aí, digamos que a gente precisa de 60 para PF, a gente pode tirar 10 mil da jurídica? Sim, desde que tu justifique. Sempre que tem é que fazer essa situação que a justificativa. gente vai acontecer agora, né? Que a Nós gente tem podemos 120 mil certificar também. de subvenção social e vai ser tirado 52 mil dali para a rubrica de premiações, né? Então, assim, ó, eu Mas, só quero terminar as colocações que eu tinha para fazer. Então, assim, ninguém sabia nem explicar em relação a como funciona o depósito do dinheiro. Um dizia que era prestação, o outro que quando os projetos aparecer vai ser depositado. E, no fim, na prática, o que aconteceu é que no dia 31 de agosto do ano passado apareceu 150 mil reais na conta do fundo, junto com um saldo de 22 mil reais, se eu não me engano, que era das multas de livros e outras promoções que foram feitas em anos anteriores aí, que eu não cheguei a acompanhar. Em relação a essa questão de rúbrica, eu vejo o seguinte, aqui o município tem mais 2 fundos que gerem recursos e, assim, só para, né, o conhecimento do colegiado, o fundo da criança, no chamamento do ano passado, que é também, claro, tem a captação de imposto de renda ali, né? Mas, assim, a premiação deles chegou ou até ultrapassou 700 mil reais. Então, assim, o nosso fundo perto da infância e do idoso, o nosso é o que menos tem recurso. E eu percebi que muitas das entidades que encaminharam projetos para a cultura encaminharam também para o fundo do idoso, para o fundo da criança, no caso o CTG, ou no caso a orquestra, né? A comunidade Martinho Lutero, eu vi que entregou também, teve projeto aprovado pelo fundo do idoso. Então, eu vejo assim que talvez deixar um valor um pouco maior para a pessoa física se faz necessário, porque as pessoas jurídicas sem fins lucrativos têm outros fundos além do nosso para concorrer, né, com projetos. Claro que um projeto de fundo do idoso não vai ser o mesmo de um fundo de cultura, né? Mas em questão de recursos, né, só para citar, por exemplo, a Orquestra de Sopros, né, de Horizontina, ela teve um projeto de quase 100 mil reais aprovados no fundo do idoso. Eu até entendo por que eles não apresentaram projetos para o nosso edital, porque eles já conseguiram esse recurso para esse ano todo, né? Então,
isso também contribuiu para a baixa demanda de projetos, né? A comunidade Martinho Lutero teve um projeto aprovado pelo Fundo do Idoso lá para reuniões de idosos, que eles vão conseguir lá telão, comida e tal. O Logeman também teve um projeto aprovado para compra de instrumentos pelo Fundo da Criança e do Adolescente. Então, há várias opções aqui, e dentre esses 3 fundos, o nosso é o que menos tem valor. Então eu acho assim que a única oportunidade que os artistas, pessoas físicas de Horizontina têm para recurso é o nosso. Porque pelo da infância, adolescência e o da criança e o do idoso, sem chance. Lá é só para pessoas jurídicas sem fins lucrativos, né? Então, eu argumento pela questão do recurso ali, a rubrica de premiação ser um pouco maior por causa disso. Éder, mas dá para também se certificar amanhã com a Júlia essa questão das mudanças de valores da rúbrica, mas a informação que eu tenho é que pode mudar, né? Sim, porque Pode fazer imprevistos suplementação. acontecem, né? Todo mês, a cada 2 meses, eu olho no Diário Oficial, sai as Sempre suplementações lá acontecendo, e, né, sim. às vezes uma secretaria precisa de, às vezes até há Tu aquela não tem troca como de prever valores exato, entre né, coisas. E secre- acontecem coisas assim que não estava previsto. Sim, Tu precisa fazer, né? E a gente tem que considerar também que a destinação de recursos do fundo para pessoa física é uma coisa inédita, a gente fez esse ano isso, né? Então, assim, pode ser que talvez a partir de agora surjam mais, eu quero dizer no sentido de, talvez não seria o caso de nós reduzir tanto o valor para a pessoa física, né? Por supor que vai haver uma baixa procura. Talvez a gente possa surpreender no sentido de que venha uma procura maior. E aí eu tenho que concordar com o presidente quando fala que, em termos de acesso a recurso público para a pessoa física, eu acho que, claro, aqui nós estamos falando de cultura, mas assim, os outros conselhos não têm tanta possibilidade, porque acho que é só pela 13019, né? E aí pessoa física não está na parada, né? Eu Então, acho que os outros conselhos têm mais possibilidades do que a gente, porque eles pessoa não têm só, física, sim, porque eles não têm só recurso que não tem só recurso público. mas o edital não é pela 13019 só, ou eles fazem edital pela 866 também? não, é chamamento público deles que eu tenho ali no portal da transparência, até tem o acesso ali, é tudo chamamento público. Daí eu não sei como eles fazem então para repassar esse recurso. Eu acredito assim que esses fundos eles devem orientar as pessoas físicas a se associarem, né, a essas entidades que podem encaminhar projetos para daí poder participar. Através da entidade. Que eu acho que foi uma ideia inicial que o Fundo de Cultura teve aqui, né? De também o pessoal se associar, o CTG se associar a outros grupos culturais aí, aos artesãos, né? Mas outros setores, tipo como música, literatura, não tá rolando associação, né? Então, se faz necessário a gente lançar essa premiação para a pessoa física para poder atingir esse pessoal, né? Às vezes nem todos têm... Que é muito importante isso, né? nem É todos fundamental têm essa isso. vontade de se associar, né? Ou vai acontecer aquela coisa como aconteceu comigo há 13 anos atrás, que eu me associei só para tirar uma nota, entende? Que é meio comum no meio artístico, né? Tu se associar a algum lugar, porque eu preciso de uma nota ali, vai para uma cooperativa, alguma coisa assim, porque eu tenho que prestar uma nota ali, então ver qual associação cobra mais barata, daí vai lá e se associa para isso, que também não é legal, né? Mas enfim... Mas se nós fizermos a divisão 70-80, presidente, eu acho que é um bom valor. Sim, então 70 para pessoas jurídicas e 80 para pessoas físicas. Não é meio a meio, mas eu acho que é um... mais. É que assim, não é um valor definitivo, né? Como a Dione colocou e eu estou presenciando essa situação agora, isso pode ser remanejado depois, né? O edital do ano que vem, nós vamos lançar primeiro semestre, porque aí a gente já pode ter uma noção, né? Dependendo da procura, se for uma procura baixa, por exemplo, se nós lançarmos o edital de pessoa física e tiver uma procura baixa,
gente pode pedir essa suplementação de rubrica aí para lançar um edital com uma previsão de recursos para pessoa jurídica maior, né? Ou vice-versa, né? Sim. Eu acho que isso a gente pode trabalhar. Isso não seria, então, uma questão definitiva que... até porque assim também, se nós conseguir distribuir R$70.000 para pessoas jurídicas, não é muito, mas são R$70.000, né? Eu acho que é um bom recurso também, né? Sim, depende do interesse deles também, né? Eu vi que da parte das pessoas físicas o pessoal assim meio, é que é muito papel para preencher, não consigo colocar a ideia no papel tal. Mas eu coloquei, essa é a única maneira, cara. Outra maneira não tem. Auxílio emergencial foi para uma situação emergencial, né? Aquilo ali, tomara que não se repita mais pela questão que a causou no país todo, né? De parar tudo, o cara não poder trabalhar. Mas Foi agora, necessário cortar caminho, né? mas agora, como a gente acredita que, né, está voltando ao normal aí, o meio de acesso ao recurso é esse, é via editais, é como está na nossa lei lá, o artigo 2, né, se eu não me engano. Então, pode constar em ata, então, os conselheiros presentes concordam com isso, então 80.000 na rubrica de premiações e 70.000 na rubrica de subvenção social. Colocamos em ata e encaminhamos para a Secretaria da Fazenda. Da minha parte, sim, presidente. Pode ser. Pode ser, mas eu sou suplente da Thaís, né? Então não vai contar meu voto. A Maria saiu, a Romilda saiu, a internet está meio estranha hoje, mas bom, é a reunião extraordinária, não está com, eu não lembro o quórum ali, né? A gente chegou a ter 7 pessoas, 8, né? 2 saíram, daí desconta a Dione ali, 7. Acho que não tem quórum. Mas fica o registro, né? Entende? A gente tem que entregar isso. Eu acredito que os outros conselheiros não teriam por que se opor. E como há essa possibilidade de suplementação, então encerramos a reunião por aqui. Já está estourando o nosso tempo. Obrigado pela presença de todos. Eu até queria só fazer uma lembrança. Nós já podíamos ir construindo o próximo edital, né, presidente? Que aí, quando encerra esse, a gente já tem um outro ponto. Na verdade, a gente até poderia lançar esse antes de fazer a prestação de contas do outro. Sim, daí seria por qual lei? Pela 3019. Tá, até um dos itens que eu tenho aqui era para ver, daí para acrescentar algumas das alterações que a gente fez no 8666, tipo aquela do item 1.14 lá, de pedir carta de anuência, né, para os espaços públicos que desejam receber o projeto e tal. Mas daí eu faço as alterações e coloco no grupo lá e os conselheiros vão lendo. Daí na reunião já... Eu não sei se a gente pode lançar a nota pela 8666 sem lançar pela 3019. Olha, eu acredito enquanto houver recurso, sim. Não, mas um não vai interferir no outro, a não ser que... pessoa física que participou desse da 866 nem pode participar da 3019. O que me impediria, por exemplo, é a prestação de contas aberta, né? A pessoa que não prestou contas não pode participar de outro edital enquanto não... Mas aí não vai haver isso porque a pessoa física não vai participar, né? Sim. A não ser que tenha uma pessoa jurídica aí que participou dessa 866 e ainda não prestou contas. Eu acredito que aí não poderia participar, né? Sim. Vamos pensando a respeito dessa questão aí na próxima reunião. Provavelmente a gente vai ter esse orçamento do ano que vem impresso. Eu coloco no grupo aí se algum conselheiro quiser fazer alguma consideração. E vai ficar mais para o meio de agosto, daí então a reunião, a próxima ordinária, né? Para daí já ter esse documento em mãos, para daí a gente já poder fazer mais coisas numa reunião só daí. Certo? Então, conselheiros, obrigado pela participação. Um bom fim de mês para nós e até a próxima reunião. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.